nunca teve problemas e precisou do apoio de outras pessoas para superá-los, não sabe o valor de ter alguém ao lado motivando e transmitindo boas energias. Ter um parceiro, um companheiro, um amigo, não importa o nome que você dê. Segundo uma pesquisa nos Estados Unidos, ter alguém ao lado ajuda e muito a superar as dificuldades. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Carmen Lúcia Brandão Zafalon. Seja muito bem-vinda, Carmen. Obrigada aqui pela sua presença. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Leandro. Tudo bem? Pelo convite. Maravilha. Bom, vamos começar. Olha, ter alguém que motive outra pessoa, né, é sempre muito importante. Agora, não importa a situação. Já mexe muito com o psicológico, né? Como é que funciona isso? Nós, desde o nascimento, estamos acostumados a ter outro junto com a gente, auxiliando, protegendo, encaminhando, apoiando. Então, você ter alguém, que seja qual a situação que seja da sua vida, te dando boas energias, te dando bons conselhos, te dando colo, te dando carinho, te dando amor, é fundamental para uma performance mais satisfatória. Tem que ser uma pessoa de confiança, de preferência, né? É uma relação saudável e boa, né? Sem dúvida. Pois é, e eu acho isso fundamental num casamento, né? A parceria, essa colaboração e esse apoio, mas infelizmente não é o que a gente vê. A maioria dos casamentos, a gente vê assim, muito mais disputa. É que o interessante de tudo isso é que quando a gente não se prepara para casar, né? São duas pessoas completamente diferentes, criadas em situações diferentes, com realidades de vidas diferentes e tendo que coexistir debaixo do mesmo teto, quatro paredes e, via de regra, um saco de sal junto para comer. Porque a vida a dois não é fácil, tem as dificuldades, tem os limites, tem os ajustes. Então, realmente, é difícil esse ajuste, mas tendo uma boa relação no sentido de companheirismo, amizade, carinho, lealdade, essas coisas que são superadas e o sentimento sempre prevalece, né? Existem pesquisas que falam de uma paixão de 2 a 2 anos e meio, a partir disso uma transformação do sentimento em amor. São os casamentos que duram 50, 60 Esses anos. vão, né? Sim, sem dúvida. Exatamente. Agora, na sua trajetória, você acompanhou alguma história com esse foco de uma pessoa que ajudou muito a outra? Sim, eu falo que a minha profissão, a gente tem um privilégio, que é o privilégio de acompanhar e auxiliar na história das pessoas. Então, assim, seja no hospital que eu atendo, ou seja no consultório, eu conheço várias trajetórias assim, e que são lindíssimas e fantásticas. Mas, além disso, da questão profissional, pessoalmente, eu já passei por isso, né? Então, assim, em 2007, 2008, eu passei em 6 meses por 2 cirurgias, por 2 problemas de saúde, inclusive um câncer de tireoide. E o meu namorado, na época, que estava comigo há 10 anos, ele foi incrível. Então, assim, por mais que eu tivesse todo o ânimo, toda a força, toda a crença, em momento nenhum ele titubeou. Então, ele sempre estava do meu lado e falava, não, já deu certo. Tá ótimo, vai dar tudo certo mesmo, é excelente. Ah, cirurgia não, é rápido, passa. Ah, ressonância magnética, tranquilo, eu fico do seu lado conversando 30 minutos. Você não fala nada, mas eu fico. Então, assim, tudo isso traz muita esperança e quando você tem essa relação com qualidade, te traz muita vontade de superar, de ir além. Né? Você olha para a pessoa do lado e fala, poxa, eu não quero deixar essa pessoa, eu não quero deixar essa vida. Não, vamos seguir em frente, vai dar tudo certo. Então, é muito importante esse apoio. Às vezes não vem de um parceiro, às vezes vem de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo. E às vezes também de um sonho, né? De uma meta na vida, né? Isso também pode ajudar bastante, né? Sim, os nossos objetivos nos guiam, né? Os nossos sonhos nos guiam. Então, se você tem um sonho, né? Eu pensando em mim, eu tinha 30 anos e o meu sonho era ter filho, era conseguir postergar a minha carreira, ter o espaço que eu queria ter no sentido de ajudar as pessoas. Então, tudo isso, né, me levaria a um casamento para depois ter um filho e conseguir chegar nessa trajetória. Então, sim, impulsiona muito. Ô, Carmen, muito bacana também o seu reconhecimento, porque a gente vê muitos casamentos, muitos relacionamentos, às vezes em que, por exemplo, o homem ou a mulher apoiam mais o parceiro, mas não vê esse reconhecimento da parte do outro, né? Às vezes a mulher está ali apoiando, está junto para a pessoa crescer. Sim. E aí a pessoa cresce e não valoriza quem está do lado dele, né? Ou dela. É que a diferença desse background que cada um traz e a própria perspectiva do que eu sonho, né, de ser para mim, como eu vou ser, o que é um casamento para mim,
traz muito essas diferenças. Mas, além disso, hoje a gente está numa sociedade que prega muito individualismo. Então, o individualismo também está muito presente nos relacionamentos. Então, você me ajuda, ótimo, lindo, fantástico, mas na hora de eu te ajudar ou de eu fazer algumas concessões, aí eu paro e penso, mas será que vale a pena? Não, no meu projeto de vida isso não entra. Então, as pessoas acabam errando a mão mesmo, deixando de ter essas concessões e trilhando esse caminho que constrói, né, e não destrói. E o que você acha que deve ser feito para que isso não aconteça? Você acha importante, por exemplo, uma boa conversa? Sim, e eu acho muito importante o processo do namorar. Né? Quando você está namorando, você conhece a pessoa, você conhece a família. Às vezes as pessoas falam, mas eu não caso com a família. Sim, você casa com a família também, né? Via de regra. Então, esse processo de eu te conhecer e eu te reconhecer é muito importante. E você também me conhecer e reconhecer. E já no namoro, numa relação um pouco mais duradoura, existem as concessões. Né? Então, assim, eu quero assistir um romance. Meu marido fala para mim, poxa, mas eu queria tanto uma ação. Então vamos fazer o seguinte, quem vai primeiro? Essa semana vou eu na ação, semana que vem você vai comigo no romance. Então, são pequenos ajustes que são muito importantes, porque no dia a dia vai se acumulando. Porque tem muita mulher, não é, Leão, que fala assim, eu não falo nada. Só que está guardando. Está guardando. Uma hora vai explodir. Não, isso que eu ia dizer, essa questão da família que você falou é muito importante, porque se você ama a pessoa, você ama a história dela também, e ela vem com uma história familiar, quer dizer, ela não vai querer se separar dessa mãe, desse pai, ou irmãos, né? Então, você tem que amar também essas pessoas, né? Porque senão você não ama de verdade essa pessoa. É que às vezes amar eu acho fantástico. Mas, às vezes, as outras famílias que podem vir não podem ser tão amorosas assim, ou tão plausíveis de serem amadas. Mas eu acho que ajustes são muito importantes. Se eu amo o meu companheiro e se ele me ama, indiferente do que ele traz, eu preciso respeitar, né? Eu preciso apoiar, eu preciso entender a importância para ele e seguir em frente nesse relacionamento. Eu não posso obrigar meu marido se ele não gosta da minha mãe, então você vai na minha casa. Não, mas eu posso negociar. Então, sempre num casamento, o mais importante é a negociação. Por isso que o companheirismo e a amizade numa relação duradoura, via de regra, sempre é a receita. Eu acho que mais que o amor, Leão, acho que o respeito é importante, né? Pela família do outro. Mas eu acho também que quando a pessoa casa, ela estabelece uma nova família. É muito importante também olhar, cuidar dessa família que está nascendo, né? Porque isso acontece muito também. Às vezes o homem ou a mulher não cuidam dessa família e prestam atenção na família anterior. E essa que ele está formando não vai para frente. São as negociações, né? Eu acho que tem que ter qualidade nesses 3 lares. No nosso, no que você veio e no que eu vim. Então, a gente tem que negociar. Relacionamentos são negociações, seja em parceria, seja em sociedade, seja em relacionamento. O que a gente vê muito é sempre pender para um lado, né? Para a família dela, talvez, né? Mas aí abandona um pouco a família dele. Sempre tem essa, né? O pêndulo é muito ruim, porque justamente isso que a Adriana falou. As pessoas vão acumulando, então assim, hoje eu aceito, amanhã eu aceito, depois de amanhã eu aceito, aí no mês que vem eu vou estourar e vou brigar. E tudo que é acumulado, né, vem de uma forma muito exacerbada e difícil de lidar. E o contrário, se bem voltando aí para o foco, né, da nossa conversa, que é essa questão da saúde e tal, né, junto com a pessoa, às vezes pode ser o contrário, né, quer dizer, também a pessoa pode ajudar a pessoa a chegar ao fim mais rápido, né, porque de repente faz tão mal, né, prejudica tanto, né, ou irrita tanto aquela pessoa que a pessoa acaba entregando para Deus, né. E acaba morrendo até antes, acho, né? Eu acho que um relacionamento ruim, ele realmente acaba propiciando uma série de desastres que vão vir para lá frente. Exato. Às vezes até trouxe a doença, né? Sim. Esse relacionamento. Sim, né? Se a gente pensar da questão da psicossomática, né, das doenças vindo por emoções acumuladas aí ao longo da vida, claro, levando em consideração genética, meio... É muito forte, assim, você tem toda a razão. Então, por isso, olha, para encerrar aqui a nossa conversa, então faz sentido aquela frase, antes só do que mal acompanhado. Eu sou uma pessoa esperançosa por natureza, então eu acho que antes só do que mal acompanhado, só se for muito ruim. Eu acredito muito nas pessoas, eu acho que antes junto e resolvendo todas as diferenças, é melhor, é mais saudável. Estou com você também. Muito obrigada pela sua presença, Carmen. Obrigada a vocês. Obrigado mesmo. A gente espera que você faça o seu relacionamento ir para frente.